Uma informação sobre casos da Covid aqui em Alagoas. É que os dados da CESAL mostram que desde o primeiro dia de janeiro já foram notificados 169 casos. Destes, 43 foram confirmados e 56 descartados. Deixa eu trazer o Leandro Santiago agora, para que o Leandro possa trazer para a gente se a recomendação, né, se ela tiver algum sintoma, por exemplo, a pessoa tiver algum sintoma, ela deve procurar uma assistência médica imediatamente para evitar então que esse quadro se evolua e a coisa se agrave. É isso, Leandro? Sem dúvida nenhuma, viu, Wilson? Mas chama a atenção esse dado aí, 43 casos, e olha que nós estamos agora na primeira semana completa de janeiro. Mas para falar sobre isso, a gente está aqui com o Dr. René, que tem mais detalhes. Doutor, boa tarde. Chega a ser preocupante como há 2 anos atrás? Preocupa um pouco? Como é que o senhor avalia? Bem, nós temos 2 situações que precisamos levar em consideração. Primeiro é a variante, que ainda é a Ômicron, que ela se mostrou menos invasiva do ponto de vista respiratório, e também o número de pessoas que já tiveram a Covid e também tomaram as vacinas. A preocupação é exatamente com os grupos de risco, né, tá? Principalmente os idosos, que esses não estão se vacinando. Não estão se vacinando e precisam se vacinar. Precisa se vacinar, tanto é que o Ministério da Saúde incorporou a vacina da Covid no nosso programa de imunização. E a procura, principalmente pelos idosos, é uma procura muito baixa, que deveria ser numa intensidade maior. Agora, o senhor falou dos idosos, mas no geral, a população, a impressão que se tem, o pessoal baixou a guarda um pouco quanto à Covid? Ah, com certeza. Esquecemos de tudo que foi vivenciado no passado até recente, com relação principalmente aos cuidados quando na presença de um quadro gripal. Nesse final de ano, um número muito grande de pessoas com síndrome gripal e muitas delas com Covid confirmada até com exames de laboratório, né? A gente tem agora Carnaval, que muita gente acaba se aproximando, a gente lembra da Covid, do distanciamento e tudo mais. Mesmo que a pessoa não seja de grupo de risco, pode se vacinar? É prudente se vacinar? No presente momento, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, quem nunca se vacinou pode procurar as unidades de saúde para se vacinar. E com relação à vacinação corriqueira de pessoas fora da situação de risco, é mais voltado para quem tem um contato muito próximo com pessoas que podem caminhar para quadros graves de Covid, por exemplo, os profissionais de saúde, aquelas pessoas que vivem dentro de ambientes fechados, prisões, né, tá? Professores também, tendo a necessidade de vacinação, pode. Isso depende muito de cada município, né? Quais são, só para relembrar, os sintomas que a pessoa sente que já são sinal de que ela deve correr para uma UPA? Na situação de risco, os idosos com síndrome gripal, é interessante um acompanhamento, uma avaliação pela equipe de saúde. Agora, aquelas pessoas que têm um quadro, esse quadro caminhando para dificuldade respiratória, paciente com muita febre, paciente com muita dor no corpo, paciente que de repente começa a se sentir muito mal, é interessante sim que busque uma unidade de pronto atendimento, né? Tá certo, obrigado pelas informações. Wilson, a pandemia já acabou. Isso não quer dizer que a Covid tenha sumido. Então, importante se prevenir e, como disse agora o Dr. René, um dado que chama a atenção: idosos que infelizmente não se vacinaram. Volto com você.